que é impressionante. A Natuza Neri, na Globo News, ela cometeu um ato falho gravíssimo. Gravíssimo. Para vocês terem uma ideia, o assunto era o seguinte: anistia, se houver, só depois de 2026. Tá? Ou seja, o que eles estão dizendo? Para não atrapalhar as eleições... Para que o Bolsonaro não possa concorrer. Exato, para não ter risco do Bolsonaro participar das eleições de 2026, a anistia, se houver, só em 2026. Óbvio que isso aqui é muito mais desejo da Globo News do que realidade. Mas olha o comentário da Natuza Neri. Infelizmente a gente não pode mostrar o vídeo, vou botar aqui só o áudio, tá? Aqui o YouTube não permite botar o vídeo. Então eu vou botar só o áudio para vocês ouvirem e eu vou comentar em seguida. É rapidinho aqui, são 40 segundos, porque é importante vocês ouvirem o que ela falou aqui. Lembrando que já a gente sabe que esse pessoal conversa com fontes ligadas a ministros. A gente não sabe se são os próprios ministros, mas seriam fontes ligadas diretamente aos ministros. Né? Natuza Neri, Daniela Lima, André Sadi, todo esse pessoal, a gente sabe disso. Então, não seria temeroso, né? Não seria improvável pensar que o que ela está falando aqui tem a ver com conversas com essas fontes. Então, escutem com muita atenção o que ela vai falar agora aqui, é rapidinho, tá? Vou botar aqui. Tudo na política eu aprendi a analisar e perguntando quanto custa. Qual é o custo político para o Centrão de patrocinar o avanço da anistia? É enorme, porque compra uma briga direta com o Supremo Tribunal Federal. E, como disse você, tem um bando de gente amarrado pelo pescoço. O Supremo nunca teve... Com as emendas, então, que tem de... Imagina, passa anistia. Imagina uma decisão do ministro Flávio Dino, falou assim, bom, então estou decidindo aqui, vamos abrir tudo, Polícia Federal você entra, Tribunal de Contas me passa tudo aqui, vai sobrar o quê? O que eu tenho para comentar é exatamente sobre isso, sobre a normalização da chantagem. Mas Lacombe, tem outra coisa pior ainda. Pior ainda. A Polícia Federal, a serviço do STF, mas assim, pior eu quero ainda, falar da chantagem institucionalizada. Lacombe, ela está dizendo que os ministros, e citaram nominalmente Flávio Dino, estão prevaricando. Porque, segundo eles, há corrupção com as emendas parlamentares. E que só os serão ministros investigados. sabem, não sou eu que estou dizendo, é ela e o outro aqui que comentou, que eu nem sei o nome dele, da Globo News. Famoso pela voz era Merval, né? Eu acho que era. E comentaram isso. E a turma chama de, desculpem, Merdal. Merdal, mas é isso mesmo. Ela afirmou, ou eu tô maluco? Não. Me digam você. Eles afirmaram o seguinte, que se o Centrão votar a anistia, o Flávio Dino vai abrir a caixa Pandora dos crimes relacionados a emendas parlamentares de corrupção, vai mandar a Polícia Federal e não vai sobrar ninguém do Centrão. Compromate. Então, primeiro, prevaricação. Porque, segundo eles, não sou eu que estou dizendo. Que é aquele, são eles que falaram. É o crime cometido por um funcionário público que não exerce aquilo que ele tem que fazer, né? Que não faz, não toma rédea ali das suas atividades. Exato. Ele tem que fazer, ele tem que fiscalizar, ele tem que fazer isso, não faz. Exato. Se você, por algum interesse, se você é um policial e você vê um crime, você tem que agir. Se você é um juiz, se você é um ministro, você tem ali um crime, você tem que agir. Se a Polícia Federal, ela tem que agir. Porque senão ela se torna cúmplice, prevaricou. Deixou o crime acontecer. Tá? Então, eles estão dizendo, primeiro, que os ministros estão prevaricando, ou pelo menos o Flávio Dino, porque sabem de atos corruptos de políticos do Centrão em relação a emendas parlamentares e não agem. Segundo, chantagem. Aí entra o que você falou. Ainda no primeiro, né? E o agente da corrupção não são ou seja, não são os políticos do Centrão. Eles estão confessando que quem faz isso é quem está organizando. No caso é o PT. Sim. Continua. Segundo, eles estão... Aí entra a chantagem. Aí entra a ação política do STF, confessado aqui por eles. Ou seja, se o Centrão votar anistia, pelo contexto seria antes de 2026, depois talvez não tivesse tanto problema, né? Eles vão agir contra eles, ou seja, chantagem, ação político-partidária do STF. Tá tudo aqui.
Que Tudo eles nessa aceitam, fala. que eles aceitam também como normal. A interferência do judiciário nos outros poderes também já é aceita como normal. Quer dizer, o STF como agente político já foi incorporado pela imprensa, que não é Sim. mais imprensa. Sim. Prevaricação, chantagem, STF agindo como agente político, né? Cara, não um personagem, como um ente político. Desculpem, reforço aqui o que o Alan falou. Infelizmente, assim, a audiência da Globo News é muito baixa, mas infelizmente ainda tem alguma. As pessoas não podem, né, ficar sujeitas a esse tipo de jornalismo, que não é jornalismo no fim das contas. Desculpa, Marcos. Não, é isso. Lembrando são que detalhes. eles têm fontes lá dentro. Ela não tirou isso aqui da cabeça dela. Isso aqui, pra mim, né? Óbvio, agora é a minha opinião. Mas pra mim, isso aqui foi conversas que a Natuzaneri teve com pessoas ligadas aos ministros da STF.